Olá, boa noite. O Premier de hoje começa agora, neste sábado de Aleluia, um programa especial. Por isso eu vim à Igreja do Sagrado Coração de Jesus conversar com o Padre Flávio Augusto Forte Melo. Eu acho que pouca gente sabe que seu nome completo é esse, Padre. E o próprio Melo já dá uma indicação de onde você vem. Severiano Melo. Com certeza. Você é tataraneto de Severiano Melo, o fundador da cidade. Bisneto. 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 Na verdade, Severiano Melo é o avô do meu pai, né? Ele veio com um grupo de 6 irmãos, eram 7 na verdade, com Severiano Melo, e ficaram em Pernambuco. E Severiano Melo veio ao Rio Grande do Norte, conheceu e gostou daquele lugar, é tanto que perguntaram a ele onde ele estava e ele respondeu que estava num bom lugar. Então o primeiro nome de Severiano Melo foi Bom Lugar. Que é o sítio onde hoje, você nasceu. Exato. E até hoje meus pais ainda residem lá, né? Porque quando Severiano Melo passou a ser cidade, deixou de ser Bom Lugar, né? E passou a ser Severiano Melo em homenagem a ele, né? Que tinha sido o primeiro morador, quem construiu as primeiras casas, deu origem, na verdade, ao povoado, que posteriormente se tornou Severiano Melo, por isso Melo. Mas o sítio Bom Lugar, ele ainda existe um pedacinho de terra na zona rural que ficou com esse nome? Ou é o lugar onde é a cidade e não tem mais o Bom Lugar? Não. Quando a cidade passou a ser Severiano Melo, essa área onde hoje residem meus pais continuou Bom Lugar. Tanto que a escritura das terras do meu pai se chama Sítio Bom Lugar. Então, de certo e é um modo, bom lugar. De certo modo, então, você pode ser considerado, para quem conhece bem como funciona o interior, que você vem de uma família poderosa. Pelo menos por ser a família que está mais presente na cidade, né? Como é a família que fundou, acho que deve ser a família que tem mais parentes, inclusive. Com certeza, é a maior família de Severiano Melo. Então, muito tradicional. Uma família... Sua infância foi muito tradicional. De tudo, um pouco, né? Porque você veja, nós temos até bloco de carnaval só com os primos. Você vê o tamanho, né? Se chamava, o bloco era Melo e Mela, né? Era o bloco que nós brincávamos, carnaval ali, Itaú, Severiano Melo, Apudi. Severiano Melo não, desculpa, Severiano Melo nunca teve carnaval. Era Itaú, Rodolfo, Itaú, Apudi, onde pulávamos mais Riacho da Cruz, mas dado o número da família, né? Ultimamente a família tem mais se dividido automaticamente. Quando você se divide, a tendência é enfraquecer-se politicamente. É minha concepção. Um lado vai sempre vencer. Mas ela sempre teve uma forte influência política na cidade, sem dúvida alguma, pelo número de pessoas, pela tradição. Então até hoje você tem referência, você tinha um lado muito político, um lado muito religioso. Eu tenho uma tia que foi catequista há 50 anos, praticamente todo mundo da cidade respeitava essa minha tia do ponto de vista religioso, porque era uma pessoa de muita fé e todo mundo, abre aspas, passou por ela na igreja, né? Então você tinha as várias dimensões ali nos Melos, né? Hoje cresceu, sem dúvida. A sua decisão por ser padre, inclusive, vem de lá ainda. É algo que vem da infância. Você ainda em Severiano Melo? Ainda. É engraçado, sempre me perguntaram, segundo os relatos, inclusive da minha professora do antigo primário, né? Eu fazia aqueles testes de sondagem de antigamente, não é? É do meu tempo, não é? O que é que você quer ser? Seria um teste vocacional. O que é que você quer ser quando crescer? E eu sempre botei que queria ser padre, né? É verdade que não sabia o que era. Imagine se Mas o que é que lhe atraía, então, se você não tinha ideia exatamente do que seria ser padre? A imagem da igreja, porque o interior, as igrejas são gigantes, geralmente, são suntuosas, e quando a gente é criança, desperta ou aquele medo que você passa e se benze, ou aquele super respeito, enfim.
É algo forte para quem cresceu no interior, né? Exato. Era uma questão do prédio, por exemplo, fisicamente, que lhe Não, até chamava a porque atenção? o prédio foi refeito. Nós refizemos, eu ajudei bastante nessa reconstrução. Era uma capelinha pequena, hoje é muito bonita, né? A comunidade se envolveu, reconstruiu. William, talvez o que mais tenha me tocado naqueles primeiros anos era a falta de padres. Porque até hoje Severiano Melo não tem um padre. O padre vem de Itaú. E naquela época era padre Manuel Balbino, que fazia um esforço tremendo, já era de idade avançada, ouvia muito pouco. E muito provavelmente atendia não só Severiano Melo. Itaú, Severiano Melo e Rodolfo, né? Ia num jipe, eu me lembro ele chegando para celebrar num jipe. Então veja que isso começou a despertar em mim que eu poderia me tornar um padre para ajudar as comunidades, né? E isso se tornou realmente realidade, apesar por exemplo, eu não posso dizer que foi por influência do meu pai, de minha mãe. Lá em casa porque sempre você tem 5 irmãos. Somos né? 5. E você foi o único que profissionalmente, vamos chamar assim, a sua vocação foi definida pela igreja, ou seus irmãos seguiram outros caminhos? Todo mundo tem um outro caminho, todo mundo já é casado, tem seus filhos. Eu sou o único, sou o mais novo, né? Lá em casa somos, a mais velha é mulher, Maria Forte, depois vem 4 homens e eu sou o mais novo desses, né? A gente brinca dizendo que lá em casa tem 2 caçulas, né? Minha irmã, que é filha única de mulher, e nós 4, e eu sou o mais novo. Então, assim, lá em casa sempre houve um respeito muito grande e meu pai e minha mãe, eles sempre primaram pela educação. São semi-analfabetos, mas obrigavam a nós estudarmos. Meu pai, William, saía de Severiano Melo a Natal para deixar a feira para a gente estudar. Porque queria fazer, não tinha dinheiro, era agricultor, mas tinha o feijão, tinha o arroz, tinha as coisas. Ele juntava tudo e à noite tinha um ônibus que ele pegava em Itaú que se chamava Corujão, que fazia a linha até Natal. Ele passava a noite viajando para deixar a feira, para obrigar a gente a estudar. Ele tinha essa consciência de que era o caminho que ele podia deixar para os filhos, era a educação. A educação. Você veja que foi interessante, quando Dom José Freire, eu já era padre, me chamou para fazer o mestrado, fazia 25 anos que um padre não saía para fazer mestrado fora, né? O padre que você diz aqui da diocese? Aqui da diocese. E Dom Freire, quando me chamou, disse: Flávio, eu queria que você saísse, fosse estudar em Roma, mas eu estou tentando uma bolsa, estou tentando ver, a diocese não tem condições, vamos ver como é que a gente vai conseguir essa bolsa de estudos, mas é possível, se você quer, eu vou colocar. Agora, você vai a Severiano Melo e combine com seus pais. Agora, peça para que eles guardem segredo, porque enquanto não tiver definida a bolsa, eu não gostaria de publicar. Eu peguei o carro, fui a Severiano Melo, chamei meus pais e disse: olha, possivelmente estamos pensando, isso significa dizer que eu vou ficar 2 anos fora, vocês fiquem tranquilos. Tá bom, agora, segredo total, Dom Freire é que vai anunciar. No outro dia, que eu cheguei de Severiano Melo, Severiano Melo inteiro, me liga uma amiga: feliz, estou feliz, você vai fazer mestrado fora. Eu disse: como é que você sabe? Seu pai? Imagino, para quem fez o esforço que ele fez para que vocês estudassem e ver o filho indo estudar em Roma. É verdade. Então, aí quando eu liguei para lá, né, eu liguei e disse: mas mãe, meu pai não escuta direito, por isso não atende muito telefone. E aí eu disse: mãe, o que aconteceu? Ela disse: ah, meu filho, fui reclamar seu pai porque ele me espalhou. Seu pai disse: ora, se uma alegria grande dessa eu ia guardar só para mim. Guardei de jeito nenhum. Então assim, para virar a alegria deles, né, do meu pai e de minha mãe, que se esforçaram a vida inteira para ver os filhos, né, estudarem, trabalhar, especialmente estudar. Lá em casa a obrigação era estudar. Depois cada um siga seu rumo, mas primeiro tem que estudar. Então cada um foi fazendo sua opção, né? Eu lembro que quando eu fui avisar a eles que eu queria entrar no seminário para ser padre, meu pai foi muito claro, mas minha mãe: olha, não tem problema. Aqui cada um segue o que quer, contanto que estude. Se um dia você deixar o seminário e pensar em outra coisa, será o mesmo filho, certo? Se for padre, terá nosso apoio. Se não for, também terá o nosso apoio. Será sempre nosso filho, não é? Como os outros, cada um foi fazendo sua opção, você também tem direito a fazer sua opção. Então, de certa forma, para mim foi um incentivo, um apoio muito grande, porque eu não estava entrando no seminário, nem por causa dos meus pais, e nem me sentia pressionado a permanecer no seminário. Não é? Sempre vivi com muita liberdade o tempo do seminário. E quando você foi ordenado padre, foi uma festa em Severiano. Grande. Porque você saiu para estudar em Natal, você estudou também em Recife, você é formado em filosofia
Teologia, o mestrado em Roma, e passou aqui pelo Seminário Santa Terezinha, no caso, foi ordenado padre na década de 80 ainda? 90 já? Já 90. Eu entrei no seminário na década de 80, né? Fiz toda essa formação que a igreja exige, o Seminário Menor em Mossoró, maior, eu fiz as duas partes, a filosofia em Recife e a teologia em João Pessoa, e aí em 94 fui ordenado padre. E aí o que eu soube é que houve romaria para Severiano Melo, para ver sua ordenação, foi assim mesmo? Na verdade, na minha ordenação, algumas coisas interessantes, porque como eu visitei várias cidades no meu tempo de seminário, né, e já tinha um bom vínculo de amizade também aqui em Mossoró, então foi uma festa, né, com a minha família e a própria cidade, como eu sou o único jovem que naquela época era padre da cidade, então a cidade inteira se mobilizou, a cidade, eu digo sempre que a cidade se enfeitou. Para você ter ideia, os postes de iluminação, eles ganharam flâmulas, faixas, a cidade inteira se mobilizou como nunca se imaginou, né? Aí você se imaginou, inclusive, vigário um dia, porque, como a gente estava conversando antes, na linha de sucessão ou na ordem hierárquica da igreja, você é o primeiro depois do bispo, né? Está ali como um secretário-geral que tem alguns poderes e que responde por ele quando ele não está. Mas você em algum momento se imaginou vigário, ou é como o Dom Odilon falou agora nesse processo de eleição do novo Papa, que dentro da igreja se imaginar em qualquer cargo é pura pretensão? As coisas acontecem naturalmente? Acontecem naturalmente, é tanto que eu sempre me imaginei vigário numa paróquia, nunca me imaginei nem vigário de Mossoró. Eu sempre quis ser um padre fora, porque eu acho que na cidade menor você conhece todo mundo pelo nome, as pessoas lhe conhecem, você cria uma relação, e eu gosto disso, dessa relação pessoal, direta, com a comunidade, né? Então eu sempre me imaginei assim, mas os bispos foram decidindo quase que o contrário. Primeiro Dom Freire me chamou para ser reitor do seminário, depois Dom Mariano me pediu para ser o vigário-geral dele, sofri muito para aceitar, porque assim, como Dom Mariano imagina o vigário-geral, eu não aceitava no sentido de que não tivesse paróquia, que tivesse um olhar para a diocese inteira. Dom Mariano sempre imaginou isso para o vigário-geral. Então, quando ele me fez o convite a primeira vez, nós discutimos de Mossoró a Natal. Estávamos juntos no mesmo carro, eu ia com ele a Natal para uma reunião, ele me convidou e fomos discutindo até Natal, né? Eu rebatendo o convite, na verdade. Foram 3 meses de luta até que ele venceu, me convenceu a ser o vigário-geral e estou até hoje, vamos ver até quando. Ótimo. Temos muito assunto para tratar nesse sábado de Aleluia, inclusive sobre a eleição do novo Papa, já que é um momento super histórico para a Igreja Católica, né? A gente fala um pouquinho mais desse assunto. Daqui a pouco eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já.